Alunos do Instituto Federal, os nossos amigos que estão nos assistindo. Estamos com mais um vídeo da série Vamos Juntos e hoje é um vídeo muito especial. Nós temos um colega aqui, uma personalidade do mundo político, o vereador Eliseu Gabriel, que é um colega do Instituto Federal, um colega pessoal meu, uma grande pessoa, uma pessoa que eu admiro. E ele conseguiu liberar um espaço na sua agenda para nos atender, para fazer esse vídeo, para mandar a mensagem dele. Então eu agradeço muito e vamos aproveitar a presença do vereador aqui. Vereador, obrigado por ter nos dado esse espaço na sua agenda. Agradeço muito. Em pleno sábado o senhor está gravando esse vídeo. Então nós ficamos muito agradecidos. Bem-vindo novamente, agora de forma virtual, a esse espaço aqui do Instituto. Boa tarde, vereador. Boa tarde, é um enorme prazer estar falando com você e com esse público maravilhoso do Instituto Federal e outras pessoas que estão nos vendo também. Perfeito. Vereador, por favor, você poderia falar um pouquinho da sua carreira? Hoje o senhor está vereador pelo PSB, mas fala um pouquinho da sua formação, da sua Isso, carreira, da sua área de atuação. falo. Claro, eu estudei física na USP, e nessa época que eu estudei física na USP, eu virei professor de física, né? E dei aula em muitas escolas, em cursinhos, dei aula no cursinho Ângulo, né? Quando era o Ângulo mesmo, não era inglês ainda, mas era o cursinho. Dei aula no Equipe, dei aula em várias escolas, Poeridômos, colégios estaduais, eu dei aula no Hermano Marchetti, no Ana Sintra, que é aí na região, e vários outros, enfim. E escrevi livro didático, fiz o telecurso segundo grau, que era feito junto com a Rede Globo e com a TV Cultura. Eu fiz a apresentação das aulas de física e também fiz os fascículos de física, que eram toda semana, saía nos jornais, nos jornaleiros, né? Era assim que funcionava. E durante todo o meu tempo na faculdade, eu sempre fui muito sensível ao momento que a gente vivia à época, que era um momento de ditadura, uma ditadura muito violenta, né? Uma ditadura cívico-militar, com assassinato de colegas nossos, a gente não podia se reunir, prisões, torturas. Isso me deixou sempre muito sensibilizado, e eu sempre fui lutador contra essa posição, contra essa situação. Lutei por democracia, por liberdade. Eu sempre achei que a liberdade é a melhor coisa que nós temos. A democracia não é ideal, mas é o que nós temos, é o que eu defendo, sempre defendi. Então, me envolvi muito com a política. Depois, quando terminou a política, eu continuei envolvido, acabei sendo militante, enfim, vários movimentos, várias coisas. Eu acabei, depois de algum tempo, sendo candidato, me elegi vereador aqui da cidade de São Paulo, que é um cargo que muito me honra. Como eu falei, é uma coisa que para mim é o maior orgulho, as pessoas confiarem na gente. Eu tento fazer o melhor que eu posso. Enfim, fico até às vezes chateado que eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas a democracia é assim, né? A gente É, tem que fazer, tem que procurar fazer, também não consegue tudo e a gente tem que ouvir as outras pessoas, tem que claro, respeitar as outras posições. claro. Eu faço o que eu posso, sou vereador já há algum tempo, já são 5 mandatos seguidos que eu fui eleito, reeleito, com grandes votações, e minha área de atuação principal é Pirituba e toda a região do entorno de Pirituba. Freguesia do Ó, Brasilândia, São Domingos, que é Pirituba, né? Vila Jaguara, Vila dos Remédios, Lapa. Essa é a principal região que eu atuo. Até um pouco na Casa Verde, mas na cidade como um todo, eu atuo muito na educação, Bem, que é uma questão que para mim é chave, né? Um dos grandes problemas que nós temos é que a gente não tem um sistema de educação que atinge todas as pessoas em um nível de qualidade melhor. verdade. Mas eu aposto muito na educação, acho que esse é um caminho fundamental para nós temos que acreditar. E tenho maior alegria que o Instituto Federal tenha sido construído ali naquele campus, ali naquele terreno, que depois a gente pode falar um pouquinho como que aconteceu isso. Ah, sim. Bom, então hoje o nosso encontro é de um colega professor para outro colega professor, não é? Então, Isso mesmo. que bom, né? Eu sou Vereador professor, orgulhosamente professor. vereador professor ou professor vereador? O que você prefere? Eu sou mais professor, né? Mas até meu nome passou muito, e muita gente me chama de professor Eliseu Gabriel, vereador, É, entendeu? muito bem, muito bem. Então Pois é não. um orgulho muito grande ser professor
gosto de dar aula, sempre gostei. E a vida da gente é assim, né? Todo É, mundo é professor e todo mundo é aluno, se a gente for é pensar bem, né? verdade, né? Ao longo da vida, todos estamos aprendendo alguma coisa, todos estamos ensinando alguma coisa o tempo todo, não é? Mas você Sem tocou dúvida, no, sem dúvida, Você, sem dúvida. você tocou num ponto muito interessante, que é a questão do campus Pirituba, no qual eu estou alocado, né? Hoje eu sou um professor do Instituto Federal Isso. que tem aproximadamente 34 campi por todo o estado de São Paulo, uma abrangência por todo o estado, é o maior Instituto Federal do Brasil, em termos de volume. Hoje eu estou alocado no campus Pirituba, aliás, fiz parte da primeira leva de professores quando implantamos o campus Pirituba. Foi nessas condições que eu o conheci durante essas tratativas de implantação do campus Pirituba, nas audiências públicas, na recepção das lideranças de bairro, das lideranças da região. Foi nessas condições que eu me lembro há 5 anos, mais ou menos, nós nos conhecemos. Já o tempo passa, né, vereador? Isso, por O aí. tempo passa. Então, fale um pouquinho, Nossa, é incrível, impressionante. como é que foi essa interação com o campus Pirituba? Nos conte É, um pouco. é uma coisa que é interessante, que há alguns anos o Instituto Federal tinha uma... A gente sempre queria que lá em Pirituba, em região, tivesse uma universidade pública, né? Que o Instituto Federal, no fundo, é uma universidade pública, né? Sim, Com uma grande qualidade, né? E nós tentávamos, tinha esse movimento que eu participava, mas aí eu descobri que o Instituto Federal estava atrás de um terreno na região norte e noroeste da cidade e não estava encontrando, já tinha a perspectiva, inclusive, de sair parece que para Carapicuíba, uma coisa assim, não ia mais ser aqui. E uma outra hipótese que eles tinham era fazer o Instituto Federal num terreno que seria desapropriado lá no meio de Perus, um lugar meio fora de mão. E aí eu comecei a correr atrás, falei, não, tem que achar algum terreno em Pirituba, né? Que a prefeitura tem que ter algum terreno, ou na região que seja um terreno bem localizado, que não seja isolado culturalmente, né? Quer dizer, o grande problema é que muitas vezes fazem faculdades, universidades, em lugares muito isolados. Aí o que acontece? O nível de evasão dos alunos é muito grande, não tem nada em volta, o acesso é perigoso, não tem transporte. Muitas vezes fizeram isso, que eu acho um equívoco. E aí, por sorte, eu comecei a desconfiar que esse terreno era da prefeitura, porque a prefeitura também mal sabe o que tem, né? E fui ver, era mesmo, era um remanescente da área como é que chama? Da City Pirituba, aquela City América, aquele loteamento do City América. Então, quando tem um loteamento, sempre tem uma área que o loteamento cede para a prefeitura. Isso estava lá para ser invadido, né? E aí, quando se descobriu que o terreno era da prefeitura, que muita gente nem sabia direito, começou a ver olho grande, né? Um terreno muito bom desse, é bom fazer o quê? claro. Vender para fazer prédio, né? Sim. E há sempre muito interesse dentro da própria poder público de gente séria e gente picareta, né? Então, a gente fica sempre nesse meio. Tem gente que quer aproveitar, fazer um negócio, né? Sobrar algum para alguém. Não estou acusando individualmente ninguém, mas é um sentimento. Não, aquilo é melhor lá, a prefeitura vende aquilo, a gente faz uns prédios lá e tal. Aí eu comecei a correr atrás, dizer que não, aquele terreno tem que ser um terreno para ser uma universidade, né? Ou um parque, no mínimo, um parque ou então uma universidade. E começamos um movimento de ocupar o terreno, porque o terreno, ninguém ia no terreno, era um barro total. Era um monte. Uma vez puseram um circo lá, um circo. Isso. Depois foram jogar beisebol. Era um negócio assim, Golfe. solto, no meio do Parece que teve mato. um campo de golfe ali, inclusive. Golfe ou beisebol, eu não sei. É. Mas de vez em quando aparecia um circo lá, o cara punha o circo sem consultar a prefeitura, sem nada, porque é um terreno que ninguém sabia de quem era. E aí nós começamos, então, a fazer mobilizações no bairro para ocupar aquele terreno, dizendo que lá era um terreno público, era um terreno de interesse da população, que tinha que fazer um parque, ou depois eu saquei que era a universidade e continuei falando parque para não ter olho gordo de ninguém, né? Falei, bom, vamos continuar falando que é parque e tal, tem que ser uma festa e não sei o que e tal. Começamos a fazer, fizemos Natal iluminado lá, até Isso. algumas pessoas da Associação Comercial ajudaram. Eu fiz alguns shows lá durante os aniversários do bairro de Pirituba.
Uma vez, inclusive, conseguimos levar um monte de artistas, fizemos um palco e choveu, que virou um barro, inundou tudo. Então, a gente foi ocupando, dizendo, não, lá é um espaço público, lá é da prefeitura. E aí, quando eu comecei a conversar, o prefeito era o Kassab, eu consegui conversar com o Kassab e dizer para ele, olha, lá tem um terreno assim, assim, vocês precisam ceder aquele terreno para o Instituto Federal para fazer a universidade, o campus lá, que é um terreno extremamente bom, muito bem localizado. Ele topou e tal, mas depois acabou não assinando, porque tinha os interesses, o pessoal descobriu o terreno, queriam vender o terreno, intermediar a venda, né? Entendeu como é que é? Uhum. Então, o que aconteceu foi que a gente continuou batendo no prefeito seguinte, no primeiro dia, já estava tudo arrumado, era só assinar. O pessoal da prefeitura do Kassab já tinha preparado tudo, mas não assinou. Até no mês de dezembro eu tentei achá-lo, que era o último mês do mandato dele, ele falou que não, vamos ver, e acabou não assinando. Aí, na primeira semana da posse do prefeito seguinte, que foi o Haddad, eu o levei lá. Até tem várias fotos, filmamos tudo. Eu falei, olha, na primeira semana de janeiro, eu levei o Haddad lá, falei, Haddad, vocês têm que ceder esse terreno para o Instituto Federal. Ele foi, eu falei, só falta assinar, entendeu? E aí ele gostou, falou, puxa, é mesmo, que lugar. Hein? Não, eu ia perguntar, antes disso, o Haddad ele era o ministro, não é, da Educação, e já havia essa expectativa de montar outro campus? Não, mas ele era ministro, mas a ideia de fazer lá já estava superada, já tinham desistido de fazer na região. Eles, como não acharam o terreno, e a hipótese de fazer em Perus, na divisa com Brasilândia, não me lembro, lá num lugar muito ermo, não estava tão animadora, porque tinha que desapropriar o terreno. Ou seja, precisa pagar ou comprar o terreno, a prefeitura não estaria doando, eles teriam que comprar o terreno. Então, era muito problema. Então, quando ele se tornou candidato a prefeito, antes disso, ele tinha sido ministro da Educação, né? Então, para ser candidato a prefeito, ele teve que largar muito antes o ministério para ficar quase 2 anos aí trabalhando para se preparar para ser candidato. Claro. E o que eu fiz foi o seguinte: como eu já estava todo o processo andando, era só assinar, primeira coisa que eu fiz foi levá-lo até lá. Levei até lá, levei ele na casa de Nassau, que era encostado atrás, mostrei do lado do fundo, falei com ele, olha que importante, tarará. Ele gostou e falou, vamos fazer. E fizemos. E aí, você vê, no mês, logo depois, já houve uma concordância, depois foi a votação na Câmara, né? Como o terreno é da Prefeitura, tem que ceder para o Instituto Federal. Tem que fazer a sessão não onerosa. O Instituto Federal não né? gastou nada. Isso. Cedeu por 99 anos, por aí. Então, não houve a necessidade do governo federal comprar o terreno. Foi uma coisa boa. Claro. Então, foi isso. Foi feito um projeto de lei na Câmara, enviado pelo prefeito, e rapidamente nós aprovamos. E o terreno foi entregue para o Instituto Federal. Então, foi isso, né, que para mim é uma grande alegria, porque a gente conseguiu levar uma universidade pública, um Instituto Federal que tem ensino médio de grande qualidade, ensino técnico, tem até curso de engenharia, né? Abrimos agora. Era um sonho, né, para a região. E está se tornando uma referência para todos, orgulho de todo o pessoal da região, né? Então, para mim, é uma alegria enorme. Isso é uma das melhores coisas que eu consegui fazer na vida. Confesso que para mim também é uma honra ter participado da implantação. Esse ano eu fiz 31 anos de magistério. Olha só, né? Eu sou professor registrado desde 89. Então, o tempo realmente passa. Caramba! Já tinha... Tem uma cara tão moça. Pois é, rapaz, né? Há controvérsia, são seus olhos de amigo que estão me olhando, né? Aí os olhos de amigo sempre veem só as qualidades da gente, né? Mas os olhos da justiça não dizem isso. Mas claro, já dei aula em vários lugares, como você também, em faculdades particulares. Eu atuei muito mais em faculdades, né? Então, 18 anos na São Judas, São Marcos, Santana, São Francisco, todas essas faculdades eu dei aula durante um bom tempo. Depois que alguns anos na Unifesp, ajudei a implantar um campus da Universidade Federal de São Paulo lá em Santos, o Instituto do Mar. Legal. Participei do projeto do Instituto do Mar, cheguei até a coordenar os trabalhos uma certa época. Bacana. Quando foi submetido para
para a reitoria, depois implantamos o campus, desci para Santos, fiquei lá 2 anos dando aula no Instituto do Mar, e depois acabou aparecendo aí, saí lá do Instituto do Mar, saí da Unifesp, e apareceu a oportunidade de vir para o Instituto Federal, concurso, né? Aí eu acabei prestando e vim para o Instituto Federal, passei no concurso em 2014, esse ano faz 5 anos, 6, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Mas aí eu vim para o Instituto Federal. Então eu tinha trabalhado, eu já tinha implantado uma unidade da Unifesp em Santos, já tinha feito esse trabalho, mas eu confesso que quando apareceu a oportunidade desse campus novo em Pirituba, e aí todo mundo falando, ó, não vai porque é fria, Campos Novo não tem nada, é muito trabalho, não tem nem carteira para sentar, né? Imagina. E eu sou meio masoquista, né? Se a pessoa fala que é um trabalho muito difícil, muito chato, que não é para ir, né? Que é muito ruim, pô, você está pedindo para ser feito, né, vereador? Quando a pessoa fala isso, Ah, sim. para Você quem pode dizer que tem gente querendo, né? não, eu quero dizer, quando a pessoa fala que é difícil, isso é para instigar a gente, né? Aí eu coloquei meu nome, fiz a minha remoção e realmente chegamos no campus, o prédio novinho, prédio zerado, as obras tinham acabado de acabar, não tínhamos cadeira para sentar, o chão em branco, as salas vazias. E assim começamos o campus Pirituba, Nossa, né? E assim já vão essa história que de bacana. 5 anos, aí, de 4 anos de campus, né? Hoje, praticamente com mais quase 1.000 alunos. Como você bem colocou, temos cursos de nível superior. Nós temos no período matutino a engenharia da produção, conseguimos abrir a engenharia da produção. No período vespertino, nós temos o curso de gestão pública, que é inclusive eu que ajudei a implantar, coordenei logo no começo, os primeiros anos. À noite, nós temos licenciatura em letras, tradução, português e inglês, superior. E temos também o ADS, que é a Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, de nível superior. Fora isso, nós temos os cursos técnicos em logística, em informática, e os integrados, né, que é o ensino médio integrado aos cursos técnicos. Temos também à noite curso técnico em administração. Então, quase 1.000 alunos, perto de, talvez até já tenhamos passado de 1.000 alunos, e o nosso campus é um campus projetado para Bacana, um hein? limite de 1.400 alunos. A nossa expectativa, regulares. Então, a nossa expectativa é atingir esse. É claro que você nunca tem 1.400 alunos, porque você tem as evasões, né? O aluno entra no primeiro semestre, quando chega no. Você lota uma sala de 40 alunos, quando você chega no último semestre, você tem 20, 25. Então, é claro que é muito difícil você ter essa É. lotação total de 1.400. Mas a nossa expectativa, 1.200, alguma coisa assim, muito provavelmente o ano que vem, se a pandemia permitir, Eu, nós devemos atingir isso. eu acho que Pois não? pelo fato do respeito que eu tenho visto pelo Instituto Federal de Pirituba, eu acho que isso vai ficar lotado já já, entendeu? E a evasão tende a diminuir, né? É, Porque ele é muito bem localizado e é um verdade. corpo docente muito sério que eu acompanho. Nós fizemos alguns eventos lá, gente muito boa, tanto você, professor, quanto Obrigado. outros, professor Francisco, Claro. enfim, tantas outras pessoas que eu conheci lá, pessoas da maior qualidade e que eu acho interessante, pessoas com ideal, né, de querendo fazer coisa boa. É, Isso que eu acho bacana no Instituto Federal de é, Pirituba, né? Isso é muito legal mesmo. é. Eu tive algumas experiências também em universidades, mas eu fui muito seduzido pela questão política, sabe, a vida inteira. Eu dei aula também lá na Escola Politécnica, lá na USP, né, de Física Geral Experimental, no curso da Poli, mas também depois não deu certo. Não é que não deu certo, eu fiquei muito atraído, né, por outras coisas. Eu trabalhei muito em escrever livro, fiz muito livro didático, a atuação nas atividades políticas do Brasil, da cidade, sempre foi um negócio que me puxou muito. Mas eu continuo aqui com as minhas coisas. Olha, isso aqui está cheio de livro de física aqui, de volta e meia leio. Agora parei de dar aula, mas se quiser eu vou dar. Se precisar de um professor aí, você me avisa. Eu não tenho Combinado. quase tempo, mas se precisar. Será bem-vindo, será bem-vindo. Ai, ai, Vereador, eu ai. queria perguntar agora o tema do nosso encontro hoje principal, né, que é a questão não poder, é difícil ser outro.
que é a questão da pandemia, né? Estamos aí num momento de transição, talvez, de políticas públicas no Ministério da Saúde, né? Com troca de ministro, uma abordagem diferente da perspectiva da pandemia. Vamos aguardar o resultado dessas ações, as novas propostas que devem vir do novo ministro da Saúde, né? Eu já deixo assim clara a minha posição, que eu sempre torço, e acho que todo mundo, eu sempre torço para dar certo, né? Não importa muito nessa hora quem é o partido, quem é a pessoa, né? Minha torcida é sempre para dar certo. Então, sem dúvida. se há um remédio, não importa que foi um político A ou B que chamou a atenção, né? Eu estou torcendo para o remédio dar certo. Se há uma vacina, Sério. eu estou torcendo para ela dar certa. E eu estou torcendo para o novo ministro acertar, né? E nós conseguimos superar essa questão da pandemia o quanto antes, óbvio, né? Não é hora de fazer política com isso, né? Mas, vereador, como é que estão as ações da Câmara dos Vereadores? Exatamente. Exato. Como é que estão as ações da Câmara dos Vereadores? Como é que ela está trabalhando nesse período de pandemia? Olha, basicamente, nós estamos, por exemplo, existe uma perspectiva de diminuição da arrecadação da prefeitura, né? Então, nós fizemos um projeto de lei que tira o dinheiro dos fundos, né? Fundo de meio ambiente, fundo do esporte, vários fundos que existem, que têm dinheiro guardado lá para várias atividades. Nós fizemos uma lei que permite que esses fundos vão direto para o caixa da prefeitura, a boca do caixa, vamos dizer assim, para a prefeitura ter agilidade para poder agir nessa pandemia horrorosa que nós estamos vivendo. E isso é em torno de 1,5 bilhão, né, que é um valor expressivo. Também nós fizemos tiramos um dinheiro da Câmara, a Câmara também tem lá um fundo de reserva, economias que a Câmara vai fazendo, né? Nós conseguimos passar 38 milhões para a prefeitura, também tem tudo feito por lei, né? Por lei, a gente vota em primeira votação, em segunda votação. Agora conseguimos tirar dinheiro do Tribunal de Contas, 10 milhões, e também passamos para a Secretaria da Saúde e da Assistência Social. Então, nós estamos fazendo isso, estamos fiscalizando o que está acontecendo, Claro. tomando várias iniciativas de apoio à população, né? E o que a gente vê, eu, por exemplo, estou fazendo fora da questão de ser vereador, estou fazendo enquanto cidadão, estou junto com minha equipe de colaboradores, nós conseguimos, por exemplo, entregar 3.000 máscaras lá pela Coordenadoria de Saúde da região, 3.000 máscaras. Começamos a arrecadar, a comprar cestas básicas para doar para as pessoas, mas tudo através de entidades. Nós não fazemos uma doação direta, eu vou lá e faço. A gente pega uma entidade que a gente vê que é séria, a gente entrega o alimento, produtos de higiene, eles montam as cestas e vão distribuindo. Então, o que nós estamos fazendo. Mas eu acho assim que o grande problema que a gente tem aqui é que essa briga política, dessa visão diferente, quer dizer, a visão de um governo que insiste em que não tem que ter isolamento, né? Que a gente acha que todo mundo, a grande vacina do coronavírus é isolamento. Essa é a vacina que nós temos. Todo lugar onde tem muita mobilização, muita atividade, muito contato, os números explodem. Você vê o que aconteceu na Brasilândia agora recentemente. A Brasilândia está sendo a campeã da cidade em mais mortes, porque lá a pessoa está se encontrando, não tem nenhum controle, pouco controle. Então a gente precisa tomar cuidado. Não é que a gente tem que ficar em casa todo mundo que puder ficar, né? E quando for sair para comprar alguma coisa, máscara. Uso de máscara. Isso que a gente tem que entender que tem que ser assim, né? E lavar a mão, álcool gel, tudo isso é coisa fundamental. Agora, para as pessoas ficarem em casa, não adianta só falar fique em casa, e se ele sabe que ele não vai ter dinheiro para comprar pão, não vai ter dinheiro para sobreviver. Aí entra o governo. Num momento como esse, os governos, a prefeitura municipal está fazendo um pouco. O governo, por exemplo, esse dinheiro que nós demos para a prefeitura, vai ser colocado para pagar os serviços, mesmo os serviços que não estão sendo realizados. Para pagar a mão de obra das empresas de ônibus, mão de obra das pessoas de limpeza, toda uma série de serviços que diminuíram, com o compromisso de não demitir as pessoas. Continua pagando para as pessoas ficarem em casa. Então, o que precisava fazer é que eu entendo que o governo federal o nosso país, o dinheiro dos impostos estão principalmente no governo federal. A grande massa dos impostos que nós pagamos
está com o governo federal. É impressionante isso no Brasil. Então, é ele que deveria ter mais iniciativa de falar assim, bom, vamos fazer o possível para as pessoas ficarem em casa. Vamos ajudar as pessoas a ficarem em casa. Como? Ajudando as pequenas empresas, as pequenas empresas principalmente, e as pessoas vulneráveis, que não precisam sair para vender pipoca. Olha, você vai ter aqui um valorzinho aqui para você ficar em casa, para poder ficar em casa o mais que pode. Por 3 meses, isso não vai destruir o país. Vai aumentar o nosso déficit fiscal. Mas déficit fiscal a gente resolve. Vida que a gente não consegue salvar depois que morre. Então, eu acho que a questão central é os governos colocarem dinheiro na economia por 2, 3 meses, segurarem as pessoas em casa, o máximo que pode. É claro que enfermeiro não pode, dono de mercado não tem, várias pessoas têm que sair. Algumas têm que ir no médico por outras razões, tem várias coisas, mas procurar incentivar todos a ficarem em casa, o mais que puder, no isolamento. Agora, para isso, como? O governo precisa bancar esse tempo que as pessoas ficam em casa. É isso que os governos dos Estados Unidos, vários países do mundo estão fazendo, né? A gente aqui fica patinando, demorando, patinando, pensando, mas aí não pode, a gente tem que entender que a vida é fundamental. É isso que eu entendo, Robson. Verdade, concordo com esse aspecto. Não sei se não sei se o país consegue ficar em lockdown em 3 meses. Eu não sei, pensando em termos de economia, esse é um número que me assusta, né? Como você bem colocou, eu tenho conversado com alguns colegas, na minha opinião, né? In my opinion, ó, se é que vale para alguma coisa, mas a minha preocupação realmente é com quem você falou, o menos favorecido, não é? A classe, não estou nem falando dos milionários e dos ricos, né? Mas a classe um pouco melhor, que tem um bom salário, com a geladeira cheia e uma casa confortável, fazer quarentena a pessoa faz, né? Fazer quarentena assistindo Netflix, HBO, a pessoa faz, né? Olha, estamos em casa e tal, comendo Häagen-Dazs, né? Isso mesmo, é E, verdade, né? é A verdade. pessoa faz, né? Eu posso falar até por mim, eu sou um funcionário público, né? Então o meu salário ele cai regiamente na conta. Eu sou um funcionário público federal ligado ao Ministério da Educação, meu salário cai na conta. E eu moro numa casa, é um sobrado, mas é uma casa confortável. Então eu tenho condições de fazer. Mas eu confesso que me corta o coração imaginar aquela pessoa nos bairros. Bem, nós estamos numa região onde eu tenho milhares e milhares de pessoas, o senhor bem sabe disso, que vivem em condições dificílimas. O dia a dia já é dificílimo. A pessoa precisa sair à rua para trazer o dinheiro e muitas vezes não traz o dinheiro para colocar comida na boca das crianças, né? Você imagina esse pai de família tendo que Exatamente. ficar trancado em casa. E aí concordo contigo, não há outro caminho a não ser apoio governamental. Agora, me preocupa como fazer esse É dinheiro isso mesmo. chegar nessa pessoa, né? O cadastro, os cadastros sociais parece ser um bom primeiro caminho. Eles já existem, as pessoas já estão cadastradas e é o caminho que o governo federal tem adotado, né? Então, esse é um primeiro caminho, né? Agora está querendo incluir os autônomos, os pequenos negócios, né? E vamos torcer para que faça isso rápido, né? Deve incluir rapidamente, Rapidamente, né? Não, que pois não. não deve demorar. É. Lembrando Eu uma. acho que não pode demorar. Eu acho que é o Claro, seguinte. pode falar. Não, eu acho o seguinte, que quem está quem pode ter a iniciativa é o governo, né? É. A gente tem que realmente, bom, a economia não pode destruir, sim, mas tem que entender, olha, vai ter um déficit fiscal muito maior e pronto. É. O governo vai ter, para a retomada da economia, também é o poder público que tem que ter um papel decisivo, como foi feito, por exemplo, na quebra da Bolsa de 1930, né? Crise Uhum. de 29 e Crise 30. de O 29. que foi? Foi aquele processo chamado New Deal, um grande Uhum. plano cujo centro era o governo, era o Estado, o poder público, que fez recuperar a economia do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Ok. Na Segunda Guerra Mundial, que a Europa foi destruída, né? Quem foi? Foi o Plano Marshall, um plano com dinheiro público. Foi isso que fez a Europa se reconstruir. A mesma coisa com esse coronavírus, tem que entender que quem tem que entrar com os recursos é o poder público. Depois, o déficit, dívida, tudo você consegue renegociar uma dívida, renegociar. O que você não consegue é renegociar uma pessoa que morreu. Essa é a questão. Eu estou muito preocupado
porque nós não chegamos nem perto do pico ainda. Nós já temos muitas mortes, né? E olha só, o Emílio Ribas já está com 100% ocupado, não tem mais UTIs. O Hospital das Clínicas está com 80% ocupado. E vários hospitais públicos estão em torno de 80%, e nem começou, estamos crescendo ainda a curva. O que nós precisamos, por que as pessoas precisam ficar em casa? Precisam ficar em casa para as pessoas, para um número menor de doentes, ficar doentes devagar, com menos tempo. O ruim é todo mundo ficar doente e não tem hospital. Claro. Porque claro. qual é o problema do coronavírus? Não tem remédio, né? O remédio que tem é o respirador. Se você pegou o coronavírus e tem algum tipo não conseguiu recuperar sozinho, você tem que ser entubado, pegar um respirador, esse respirador vai te manter vivo e seu organismo vai reagir ao coronavírus. Esse é o remédio, é o respirador. Se não tem respirador, a pessoa morre. É o que aconteceu no norte da Itália, na Lombardia, em Milão. O que aconteceu? O prefeito lá falou, não, Milão nunca fecha. Não tem essa, não. Bom, explodiu, um monte de gente morreu porque não teve assistência. Então, a gente tem que ficar em casa o maior número de pessoas possível. Se o pessoa, querendo falar, o cara que vende algum doce, que vende pipoca, precisa chegar esse dinheiro nele. Precisa ter uma forma de chegar logo a esse dinheiro para ele ficar em casa, para ele proteger a família dele. É isso que eu penso, Robson. Eu acho que a gente está aqui diante do impasse político, de setores do governo acreditam que não precisam ter isolamento e outros acham que precisam. Eu sou dos que acham que precisam e tem que gastar dinheiro público para salvar a população. Bem, vereador. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem vindo ajuda do governo federal, do Ministério da Saúde? Parece que tem vindo para o município de São Paulo, não? Vocês têm notícias disso? Eu não tenho essa informação, mas tem uma coisa que é interessante, que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele, apesar de todos os cortes dos últimos anos, tem tido muito corte na saúde, na educação, mesmo o Instituto Federal tem sofrido, né? Claro. Que é uma economia, na minha opinião, besta, né? Não se pode economizar em educação e saúde, né? Nenhum país do mundo faz isso, sério. Mas o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que foi criado já há uns 30, 40, 30 anos, ele está sendo muito importante. Apesar de todas as suas deficiências, ele está conseguindo sobreviver. E o Ministério da Saúde tem o recurso, está vendo esse repasse. Isso está sendo importante. Que ótimo. Agora, um grande problema, só mais um pouquinho antes, assim, agora não adianta só o dinheiro, não tem onde vender respirador. Esse é o problema. Quem vende? Né? Ontem o presidente, o CEL da Prevent Senior, né, o Dr. Fernando Parrillo, ele deu uma entrevista falando que ele está tendo bons sucessos e um bom resultado nas terapias, né, dentro do hospital. Essa é uma entrevista que ele deu ontem, né? Então eu convido a todos procurarem, assistir, está disponível essa entrevista, para nós torcermos, Eliseu, para que essa curva nem chegue, né? Quem sabe a gente consegue descobrir uma terapia que parece que outros remédios também têm tido bom resultado, né? Vamos torcer por isso, não? Eu acho que temos que manter o maior número de pessoas sobreviver a isso, né? Porque eu tenho a impressão que não demora muito, a gente consegue o remédio. Se não conseguir a vacina, consegue o remédio. Uma terapia, né? Uma terapia, um remédio, uma terapia, um tratamento, né? É isso mesmo. E o que eu vejo uma coisa, que os cientistas brasileiros são da maior qualidade. Você vê os médicos, pesquisadores, né? Das universidades públicas, enfim, mesmo de privadas, mas principalmente o setor público, né? A Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, quantos cientistas, né? Que vivem com dificuldade, mas eles estão fazendo pesquisas incríveis. Eu acho que a gente tem chance de, pelo menos, achar, como você falou, uma terapia para vencer isso aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Uma das funções da Câmara dos Vereadores é a fiscalização do Executivo, né, da aplicação das verbas. Como é que vocês estão vendo as ações da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Mário Covas? Tem feito Bruno Covas. É que o Covas, ele traz para nós a memória emotiva, né, do Mário Covas. Verdade. Né? Quem tem um pouco mais de idade, a memória emotiva é o Mário Covas, desculpe.
as ações do prefeito Bruno Covas, né? Como é que a Câmara dos Vereadores está vendo? Você acha que ele está tendo uma resposta adequada? Você está acompanhando isso? Olha, eu acho que poderia estar muito melhor a organização dos serviços públicos, né? Eu acho que falta um pouco de coordenação, né? Uhum. As subprefeituras estão muito fragilizadas, né? A subprefeitura deveria concentrar mais poder, né? Deveria poder ter mais iniciativa. Na verdade, ela é só zeladoria, nem a varreção, ela é tapar buraco, cortar árvore e mais nada, quase mais nada. Estou dizendo que eu acho que uma coisa que falha é dar mais força para as subprefeituras. Eu acho que teria que ter mais recursos, mais autonomias para as prefeituras agirem. A cidade, para mim, não está, de uma maneira, administrada tão adequadamente. Eu acho que poderia ser muito melhor. Agora, a gente tem esse momento que o prefeito ficou doente, né? Ele está muito Sim, gravemente doente. Fazendo um esforço monumental para gerir, a gente fica penalizado com isso e claro. ficamos até um pouco sem graça de chegar e dizer não. Então, a É, gente trata ele com um certo carinho que ele merece, ele lógico, como todo merece, ser claro. humano merece, mas a verdade é que poderia estar muito melhor. Essa que eu acho É, que é a situação, principalmente na descentralização. verdade. Tem uma outra coisa, por exemplo, que, bom, é melhor não falar, mas pessoalmente depois eu conto algumas coisas para você, mas tem muita coisa que poderia estar muito melhor, né? Você vai Eu deixar tenho certeza. nossos Tenho ouvintes. procurado ajudar muito, viu? Mas alguma coisa eu tenho conseguido, mas nem tudo, né? Você vai deixar nossos ouvintes aí, nossos assistentes curiosos, mas fica para depois. É, Depois te cla- falo. reforçando o seu comentário, todos nós estamos torcendo pela recuperação do Bruno, né? Sim, sim, Quem tem fé, né? Uma oração por ele. Então, claro. estamos todos torcendo para que o Bruno consiga atravessar isso, se livre desse problema. Sabemos que a situação dele é grave e também vemos a boa vontade dele, porque nessas condições, Eliseu, só um parênteses, né? Já que você trouxe o assunto e é um assunto de comoção humana, não é? Nesses momentos, seria muito aceitável que ele se afastasse e Sim, dissesse: Olha, é uma pandemia, eu sou altíssimo grupo de risco, ele está exatamente. pós-quimioterápico, né? Ainda está no Isso. tratamento. Ele poderia tranquilamente, né, ir descansar, ficar isolado, não é? Então, o Bruno tem mostrado uma coragem, uma É, dedicação, porque ele está realmente arriscando a vida mais do que todos, né? Ele está sem eu vi dúvida. uma foto, ele mandou instalar uma cama ali no gabinete dele, né? Eu fiquei até compadecido ali, né? Ele tá isolado, ele tá dormindo no gabinete para evitar trânsito, É, essas coisas. Então vamos torcer para que o Bruno se claro, recupere aí, né? Nossos melhores. claro. Mas afora isso, temos uma cidade a ser cuidada, não é, vereador? Temos uma Ah, sim, cidade a sem ser dúvida. cuidada. Eu concordo com o comentário que você fez, achei muito oportuno a questão da descentralização. Porque, Isso. veja, nós acabamos de falar do governo federal liberar as verbas, né? Mas imagina um Ministério da Cidadania que hoje está com o Onyx, né? O Onyx Lorenzoni, não é isso? Das ações Acho que é isso, sociais, isso. acho que é isso. Ele lá em Brasília, ele localizar um pequeno comerciante, né, um pequeno produtor no bairro de Perus, não é? Por mais que você tenha tecnologia, softwares e CPFs, né, esse trabalho de formiguinha é o trabalho das subprefeituras, né? É o Claro, trabalho do vereador, você que está ali na rua, que conhece a população, conhece o nome das exatamente. pessoas, né? Temos Exatamente. condições temos, vocês, né, os vereadores, né? Mas tem Temos. condições. Não, temos professor, né? Eu também estou lá, né? Como professor, né? Eu não tenho nenhuma pretensão política mesmo. Essa vontade que você foi picado, né, pela política, eu não tenho, né? Nunca fui, então. Mas eu fui picado pela sala de aula, então a sala de aula Mas é o meu ambiente eu fui picado natural. pelos dois. Pelos dois. Você é você é um privilegiado, pô. É um privilegiado. De Mas, certo então, modo, só para terminar, né? Então, realmente, o vereador, junto com a subprefeitura, é que tem o contato mais capilar da sociedade, não é? isso. Você está lá para verificar, será que aquele conjunto de dados é real? Tem fraude, não tem fraude?
não é? As pessoas Isso, moram naquele bairro. Quem fez o lançamento daquela informação? Foi em qual subprefeitura? Quem foi o operador de sistema que registrou aquele CPF para receber isso? Não é? Então você consegue exatamente. essa capilaridade, ela tem que ser descentralizada. Concordo muito com você nesse ponto, né? Nós temos que ter um trabalho de descer o poder da gestão pública, que você também muito Claro. corretamente colocou, da concentração de riqueza de impostos em Brasília, e trazer isso para os É. municípios, né? Esse é um problema do país, né? Há uma É um proposta. problema Há uma, problema do chamado Pacto Federativo, né, que verdade, está perfeito. comprometido com essa É. concentração de dinheiro no poder, no governo Há federal. uma proposta, né, que deve ser enviada ao Congresso pelo ministro Paulo Guedes de descentralização, né? Era uma proposta de Isso governo, seria muito bom. Seria muito bom. uma proposta de menos Brasília, mais Brasil, né? Há uma proposta de desvinculação, inclusive parecido com o que vocês fizeram na O único Câmara dos risco que Vereadores. eu temo, viu, Rob, o risco que a gente tem nessa questão da reforma tributária que eles estão querendo fazer é desvincular as verbas para a saúde e para a educação, arrumar uma desculpa de tirar isso. Aí é o problema. Essa E é essa é uma das tirar propostas. as verbas carimbadas da educação, que são É, importantíssimas para os municípios e estados e o governo federal. Então, esse é o medo que dá de falar, tudo bom, vamos fazer uma reforma tributária. Então, tira os recursos públicos para ciência, tecnologia, educação e saúde pública, que é uma coisa que o Brasil ainda tem uma vantagem em relação aos outros países, porque o Brasil ainda tem um sistema de saúde importante, né, público, e também para a educação, por pior que seja, a gente tenha, não é pior, tem muita qualidade, inclusive muitas escolas de boa qualidade públicas, no ensino fundamental, no ensino médio, que eu conheço, mesmo aí na nossa região, aí, são escolas incríveis, porque a educação pública ela é fundamental num país como a gente, um país muito pobre, sem uma cultura do conhecimento, né? Então, a educação pública faz milagre, não tem cabimento a gente arriscar e tirar dinheiro público. Então, nessa reforma tributária, a gente tem que estar atento para não mexer no dinheiro que já está determinado para a saúde, para a educação e outras é. questões sociais, ciência e tecnologia. Né? É, verdade. Bom, vereador, eu não quero mais tomar seu tempo. Eu Mas agradeço. eu estou ganhando o meu tempo aqui, é um prazer falar com você. Nós que agradecemos. Eu queria deixar então um espaço aberto para você fazer suas últimas considerações, mandar uma mensagem para o nosso público. Por Bom, favor. primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar conversando aqui com o professor Robinson e com todo o seu grupo, seus conhecidos, particularmente o pessoal do Instituto Federal. Dizer que eu tenho uma enorme alegria, orgulho de ter conseguido ajudar um pouco, de que vocês estão construindo, né? Agora vocês estão construindo um Instituto Federal muito reconhecido, logo, logo vai ser uma referência para todos. Enfim, e ter esperança no Brasil, né? A gente tem que ter esperança que haja um entendimento político. Hoje que está havendo esse negócio de ódio, briga para cá, briga para lá, um já atacando o outro vai ser candidato a presidente, o outro não sei o quê, o outro quer ser. Isso não dá. Nesse momento da nossa crise que nós estamos vivendo, nós temos que ter solidariedade. Quem puder ajudar, ajuda o próximo. Né? Não é assistencialismo, é ajudar mesmo. Acho que muitas pessoas estão fazendo isso. E outra, a união. Nós temos que estar unidos numa coisa só. Vamos vencer essa pandemia, vamos ver o que a ciência nos diz para fazer, né? O que é o melhor para fazer, vamos trabalhar para que isso se realize. Eu tenho muita fé que daqui a pouco a gente vai estar tomando um Guaraná sozinho, junto com uma Coca-Cola, uma cerveja, né, Combinado. professor? Vai ser um Nós vamos estar prazer. aí no Instituto Federal, visitando com maior alegria e com maior prazer. É verdade, estamos vivendo, E agradeço muito, viu? imagina, estamos vivendo esse momento histórico, mas ele vai passar e o Brasil vai em frente, né? O Brasil é maior do que isso. Vereador, eu Sem queria dúvida. agradecer imensamente. Eu sei que a sua agenda é ocupada. É, Agradeço enormemente você ter liberado esse espaço para nós, né, num sábado, na sua residência. Então, muito obrigado. Obrigado por todo o apoio que o senhor tem dado. O senhor tem sido uma figura muito presente lá no Instituto. Sabemos que nem sempre todas as demandas elas são possíveis de serem atendidas. Isso. Sabemos também que as coisas têm seu tempo, não é, né?
tudo na política tem um tempo, né? Então, às vezes as Isso, é pessoas... paciência, ele precisa ter a paciência, né? A paciência, exatamente. Mas queria agradecer a sua prontidão em nos atender, né? O senhor já deu aula lá, me lembro que numa semana de acolhimento de alunos de Foi, gestão foi. pública, o senhor deu uma brilhante aula sobre as Obrigado. separações do público, do privado, né? O Isso. catedrático Eliseu Gabriel, não o vereador, né? Mas o acadêmico Eliseu Gabriel, né? Olha só, imagina. E os alunos todos, inclusive eu, ficamos lá absortos aí com a sua explanação, né? Já está aí eu costumo fazer uma brincadeira aqui com algumas pessoas que eu estou entrevistando, dizer, porque ao vivo a pessoa não tem como dizer não, né? Fica mais difícil. Então já estou no pós-quarentena, eu já estou te convidando para ir lá dar mais uma aula para nós, tá bom? Você Maior aceita? prazer, viu? Com o maior prazer mesmo. Tenho a maior alegria de ir lá. Você não sabe a emoção que me dá entrar naquele conjunto onde vocês estão lá. Principalmente que é um prédio muito bonito e tem gente muito boa como vocês lá. Obrigado, Isso que me Eliseu. anima muito participar. Nós vamos combinar isso. Bom, Tá certo. a todos que nos assistiram, muito obrigado, obrigado por nos acompanhar, obrigado ao vereador novamente, que tem feito um brilhante trabalho lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Vamos torcer para que esse período de quarentena passe rápido. Fiquem bem, sigam as orientações do Ministério da Saúde e da OMS, não saiam de casa, mantenham o isolamento social. Se saírem, usem máscara, que agora é obrigatório no município de São Paulo, álcool em gel sempre e o Exatamente. distanciamento social. Um abraço a todos. Muito obrigado, vereador. Um grande abraço a todos. Obrigado.